Errol é um garoto que vive em um mundo de fantasia, onde todos recebem uma bênção na forma de uma classe, concedida pela deusa. Essa classe define o que eles serão quando crescerem e é revelada quando completam 10 anos. Hoje é o grande dia de Errol, que acabou de fazer 10 anos e vai receber sua classe. Seus pais e sua irmã estão ansiosos. Na perspectiva, imaginei que tipo de turma legal Errol teria. Mas ele próprio parece desinteressado com todo esse sistema. Depois do café da manhã, eles se movem rapidamente em direção à igreja, onde um padre está perto do altar, tocando em meninos menores de idade, o que parece ser uma prática comum em todos os mundos, suponho. Ele começa a dizer a cada garoto qual será sua turma, e alguns se tornam ferreiros. A irmã de Errol diz a ele que as aulas também são influenciadas pelas aulas dos seus pais, então ele provavelmente vai conseguir algo realmente incrível. Quando chega a vez de Errol, ele se aproxima do padre, enquanto todos começam a murmurar animadamente uns com os outros sobre que tipo de classe lendária esse garoto vai tirar, já que a mãe é uma maestrina da espada e o pai é um mago arquimago. O padre. Ele está animado com a oportunidade de tocar outro garoto, mas quando pressiona a testa de Errol, isso confunde, já que nada acontece. Ele finalmente olha para Errol com pena e diz a ele que ele nasceu sem ter uma posição. Alguns dias se passam e os pais de Errol tentam animá-lo, dizendo que ele não precisa se preocupar em arrumar um emprego e pode sempre morar no porão deles para sempre. Mas Errol não está realmente preocupado consigo mesmo. Ele diz à família que não está deprimido, alegando que pratica esgrima desde criança. Tem aprimorado suas habilidades todos os dias, e claro que teria sido mais fácil progredir se tivesse conseguido a classe de espadachim, mas mesmo sem ela, ele pode se destacar no mundo com base na quantidade absurda de treino duro que fez com sua mãe, que é uma força da natureza. A família dele é. Aliviado com isso, ele se afasta para ter um tempo sozinho quando ouve um barulho vindo do campo de treinamento. Lá, ele percebe 2 caras treinando, e mesmo que seus fundamentos pareçam fracos, apenas receber a classe de espadachim parece o suficiente para torná-los lutadores capazes. Eles notam Errol observando-os e perguntam por que ele está parado ali. Errol responde que ele veio aqui para treinar, o que os diverte. Eles afirmam que um cara sem pedigree jamais conseguiria lutar com um espadachim de verdade e demonstram suas habilidades se atacando com suas espadas. Errol, no entanto, não se impressiona e pergunta se eles querem lutar com ele. Os garotos acham que Errol está brincando, mas concordam em um desafio. Antes que a luta começasse, um deles perguntou a Errol se ele pelo menos tinha proteção divina. Diferente das classes. Todo mundo nasce com uma proteção divina desde nascimento, que é como uma barreira que os protege de danos, mas pode se esgotar ou ser quebrada por alguém muito mais forte. Errol confirma que ele tem a proteção, o que significa que o garoto agora pode se jogar contra ele sem medo de matá-lo. Errol, no entanto, diz a ele que não precisa de proteção divina para derrotar moleques como ele, o que enfurece garoto, que avança contra Errol e golpeia com sua espada com força. Errol desvia do ataque com facilidade, o que surpreende garoto, que começa a balançar suas espadas descontroladamente contra ele. Errol consegue bloquear e desviar de cada golpe. O garoto começa a ficar desesperado e seu amigo se joga atrás para derrubá-lo, mas ele é rápido demais e desvia a tempo. Ele percebe que, comparados à sua mãe, esses garotos não são nada perto dele, então 2 contra 1 talvez proporcionasse um confronto mais interessante. Com isso, ele corre em direção a eles e derruba um dos garotos com a empunhadura na mandíbula, enquanto o outro perde o equilíbrio ao tropeçar no amigo e cai no chão. Ambos começam a chorar sobre injustiça, como se fossem azarados, quando de repente um garoto ruivo entra no ringue e manda os 2 idiotas calarem a boca como se estivessem em um campo de batalha. Estariam mortos há muito tempo. Errol não o reconhece. Mas o garoto ruivo parece conhecê-lo, indo direto até ele e desafiando para um duelo. Ele alega que Errol só conseguiu derrotar esses 2 caras por causa de alguma habilidade inata herdada da mãe, a maestrina da espada, mas como ele é um perdedor sem classe, jamais conseguirá se equiparar a alguém com classe e treinamento básico. O garoto ruivo finalmente revela que é filho do Capitão Evans, o líder dos guardas da aldeia. Errol de repente se lembra do capitão quando ele procurou sua mãe em busca de ajuda, mas o garoto nem de longe se parece com o homem robusto que ele viu. O garoto lamenta sobre como a mãe de Errol é sempre considerada a mais forte. Mesmo que seu pai também seja um espadachim experiente, só para finalmente mostrar de qual família é melhor. Ele vai derrotar Errol em uma luta. Eles assumem suas posições, e finalmente, a partida começa. O garoto ruivo imediatamente avança no ataque, tentando acertar um golpe decisivo o mais rápido possível, mas Errol treina com a mãe há muito tempo e também tem uma defesa bem sólida.
A velocidade deles é impressionante enquanto se movimentam pelo campo de treinamento atacando um ao outro, o que deixa os dois moleques atordoados no chão. Errol percebe que, mesmo que o garoto ruivo é bem mais forte que os outros dois idiotas, está usando a raiva para lutar, o que o está deixando descuidado. Errol tenta procurar uma brecha antes de se lançar, mas o garoto ruivo está preparado para isso e usa seus golpes aéreos especiais. Errol consegue bloquear um, mas o outro o atinge no peito, derrubando-o no chão. Errol se assusta e pergunta que tipo de truque foi aquele, mas o garoto ruivo afirma: é uma habilidade que um perdedor sem importância como ele jamais aprenderia. Já se passaram alguns dias desde aquela derrota, mas uma nova chama foi acesa em Errol. Ele adentra a floresta com sua espada e começa a treinar sozinho em um manequim, e após inúmeras tentativas, finalmente consegue replicar o golpe duplo que o derrotou da última vez. Antes mesmo que ele pudesse comemorar, porém, um goblin o embosca saltando dos arbustos, mas não é páreo para ele, já que Errol se vira, liberando sua técnica de corte duplo, que derruba o goblin no chão na hora. Ele sente um frio na barriga com a técnica recém-aprendida quando, de repente, um rugido enorme ecoa das profundezas da floresta, abalando Errol por completo. Ele decide na hora voltar para o avise a vila e chame os guardas, mas ele ouve o grito de um garoto, o que o faz parar. Ele percebe que o garoto pode estar em apuros, e será tarde demais quando os guardas chegarem, então decide entrar na floresta por conta própria. Ele caminha silenciosamente por um tempo até finalmente avistar um garoto ferido, que se revela ser o mesmo rapaz ruivo que o derrotou no treino. O garoto aparenta estar completamente derrotado, sangrando por todo o corpo, enquanto ergue a espada em direção ao seu inimigo, que se revela um goblin enorme. Nem mesmo Errol já viu um de verdade, já que eles nunca se aproximam da vila. Ele se pergunta se deveria correr em busca de ajuda, pois não sabe se é forte o bastante para derrotar a criatura, mas percebe que o garoto ruivo morreria com certeza se ele o abandonasse. Errol finalmente decide e se esgueira atrás do goblin, e no momento em que a criatura ia acabar com o garoto ruivo, Errol desferiu um golpe duplo poderoso que cortou o goblin, matando-o instantaneamente. O garoto ficou chocado ao ver o hobgoblin morto no chão, mas ficou ainda mais surpreso ao constatar que Errol conseguiu usar um ataque que ele apenas aprendido após anos de treinamento e o impulso da sua aula. Errol dá ao garoto um pouco de água benta para recuperação e logo em seguida, o garoto pergunta a Errol como ele conseguiu fazer aquilo, e Errol responde que seu ataque não tem nada a ver com ter uma aula. Qualquer um com habilidade, velocidade e força suficientes pode replicá-lo. Ele explica que, depois de perder para os golpes gêmeos antes, Errol analisou com atenção e praticou repetidamente para entender o básico, então agora ele consegue modular o ataque como quiser. O garoto ainda não está convencido e desafia Errol para uma partida, o que é aceito de bom grado. Eles ficam frente a frente e usam suas habilidades ao mesmo tempo. Para surpresa do garoto, Errol não só conseguiu defender o golpe, mas adicionou um terceiro, que atingiu o garoto e o derrubou. O filho do capitão ficou furioso, mas Errol explicou que não está limitado por nenhuma habilidade com restrições. Seu único limite é seu poder e sua perícia. Isso significa que ele pode adicionar quantos golpes quiser, se for bom o suficiente. O garoto se levantou e iniciou outro ataque rápido. Luta, mas, mais uma vez, ele é atingido pelo terceiro golpe, mais forte do que antes. Ele é derrubado no chão novamente, enquanto Errol sela a vitória. E ele vai embora. Inteiros 5 anos se passam desde aquele dia, e nosso herói decide partir em uma jornada para Brescia, o reino famoso por sua maestria com a espada. Tanto sua mãe quanto o Capitão Evans receberam seu treinamento em Brescia, e Errol quer ser o melhor dos melhores, assim como eles. No caminho, ele é acompanhado por alguns estranhos, 2 deles sendo espadachins de grande habilidade. Nível: o cara é da classe bárbaro, enquanto a mulher é conhecida pela classe de combate duplo. Ambos querem aprimorar suas habilidades em Brescia também, mas não conseguem se dar bem e vivem brigando. O carroceiro pede para eles se acalmarem, já que todos estão indo para o mesmo lugar, mas o homem é um machista do pior jeito e quer mandar a mulher de volta para a cozinha. Mas antes que eles possam discutir mais, o cocheiro grita para que preparem suas espadas, pois estão em apuros. Errol olha calmamente e avista uma horda de orcs, liderada por um gigante, bloqueando o caminho, sem intenção de deixá-los sair vivos. 2 das crianças no carro se assustam e pedem ao bárbaro para salvá-las. Mas a Bárbara, fiel ao nome, é um completo idiota e um covarde, que alega não querer arriscar a própria vida por outra pessoa e pula do carro antes de fugir. A mulher a segue, dizendo que cada um está por conta própria neste mundo.
O condutor do carro fica preocupado, imaginando se consegue escapar da horda com o veículo e os passageiros, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Errol desce do carro sem dizer uma palavra. E começa a se mover em direção aos monstros. O motorista o avisa para recuar e correr por sua vida, mas Errol simplesmente o ignora antes de disparar em direção ao primeiro orc e cravar a faca em seu coração. O motorista fica chocado com sua velocidade e precisão impressionantes, enquanto Errol usa teletransporte instantâneo, sumindo e reaparecendo na frente dos orcs, derrubando-os um a um. Infelizmente, ele acaba cercado por um bando de orcs para todos os lados, o que significa que ele não consegue mais usar sua habilidade de investida. Mas, para surpresa do condutor, Errol usa um truque lendário conhecido como Dança das Lâminas, onde ele gira como um louco, derrubando todo mundo de uma vez só. O carroceiro não entende como Errol consegue usar essa habilidade, já que ela é usada apenas pelos espadachins com a classe Princesa da Espada, e eles sempre são mulheres. Ele corre em direção ao líder orc, desviando-se do ataque com maestria antes de pular sobre ele e cravar sua espada profundamente no crânio do orc, matando-o instantaneamente. Ele finalmente retorna ao motorista, que está em choque, e ordena que ele continue a viagem para Brescia, enquanto uma das crianças pergunta a qual turma ele pertence. Ele simplesmente responde que não pertence a nenhuma turma, o que deixa todos chocados. Ele se lembra de como, há 5 anos, quando mostrou à mãe a nova técnica de lâminas gêmeas que aprendeu. Ela achou que estava imaginando coisas, mas quando Errol contou que está treinando para replicar qualquer habilidade que vê, ela está radiante e prometeu ensiná-lo todas as habilidades da classe Princesa da Espada. De volta ao presente, ele é acordado pelo motorista, que informa que chegaram a Brescia, a Terra das Espadas. Errol desce da carroça e testemunha o centro da cidade inundado por pessoas com espadas presas à cintura. Errol se vira para o motorista e pergunta se ele é um espadachim de alto nível. No início, o condutor insiste que é apenas um carroceiro, mas Errol sabe que apenas bons espadachins conseguem identificar os movimentos que ele estava executando na hora. O carroceiro admite que é da classe Cavaleiro Sagrado, o que é uma classe bem respeitável, mas se cansa de tanto lutar e prefere, às vezes, relaxar e fingir ser um motorista comum. O Cavaleiro Sagrado percebe que provavelmente é a primeira vez de Errol na cidade e diz que ele precisa encontrar uma guilda primeiro. Sem uma guilda, ele não poderá lutar em nenhum torneio, e nessa cidade, lutar e vencer os torneios é a principal forma de espadachins provarem seu valor e ganharem dinheiro. Errol responde que não se importa com o dinheiro, mas quer lutar contra o melhor espadachim que este lugar tem a oferecer. O motorista o avisa para tomar cuidado com guildas corporativas traiçoeiras, pois elas podem te consumir por inteiro, e não de um jeito bom. Com isso, o motorista volta por onde veio e parte, enquanto Errol adentra a cidade, observando as diversas pessoas anunciando suas guildas, contratando gente e espadachins se alinhando para tentar a sorte nas guildas melhores. No caminho, ele acaba esbarrando em uma loira insistente, que imediatamente se agarra a ele como se estivesse sem cabeça, dizendo que é membro de uma guilda famosa e quer que ele se junte a eles. Errol desconfia dela na hora, já que parece desesperada por membros, então ele recusa. A loira, no entanto, não o deixa em paz e continua insistindo para que ele entre na guilda repetidamente, mas Errol não é bobo e continua recusando. Ele pergunta a ela qual é a guilda mais forte por aqui. E relutantemente responde que o Gremínio Lâmina Sombria é um dos mais fortes no momento, por ter 8 espadachins de classe. Pede a elas indicações e parte imediatamente em direção ao Gremínio. É parado pelo guarda no caminho, que o direciona para a recepção para o teste. Lá, encontra uma fila enorme de jovens espadachins dispostos a tentar a sorte para entrar. A famosa guilda, que também anima Errol, que se pergunta contra que tipo de gente incrível ele teria que lutar. Mas quando chega a vez dele se registrar, a recepcionista cai na gargalhada por ele ser um perdedor sem categoria, alegando que apenas pessoas com classe de espadachim avançada podem se candidatar aos testes da guilda. Errol insiste que tem certeza de que pode passar no teste deles, mas a recepcionista se recusa. Registre-o. Contristado com isso, ele decide ir embora ao ver 3 dos espadachins de mais alto escalão entrando no salão, que são tratados como celebridades na hora. Ele não se importa muito com todo o espetáculo, e logo se volta para outras guildas, mas é rejeitado uma a uma, sob o argumento de que ele não tem uma classe. Cansado, ele retorna à cidade, tirando a carta que sua mãe lhe deu e pediu para encontrar sua antiga guilda, pois eles certamente o ajudarão a encontrar algo. Ele se pergunta se sua mãe sabia que ele teria tantos problemas, mas, de qualquer forma, ele é grato.
Antes mesmo que ele possa ler a carta, a loira se agarra a ele novamente, alegando que eles ainda estão dispostos a acolhê-lo, mas Errol recusa mais uma vez. Ela começa a implorar para que ele entre na guilda, pedindo que ele fizesse aquilo como um ato de caridade, e apontando para uma bela sede de guilde, alegando que é a dela. Isso surpreende Errol um pouco, mas a garota responde, com pouca importância, que a guilde deles, conhecida como Garras de Dragão, já foi a melhor do país por um bom tempo, mas ultimamente foi ladeira abaixo e agora são os piores. Mas ela quer trazer de volta a antiga glória. O nome Garras de Dragão, de repente, parece familiar. Ele se lembra que sua mãe certa vez falou sobre o líder do seu grupo, um espadachim que usava 2 armas, que chamou o grupo Garras de Dragão em homenagem ao seu golpe especial. Ele rapidamente tira a carta para procurar o nome, e de fato é o grupo que sua mãe mencionou. Ele decide entrar com ela, o que a deixa muito feliz, mas no momento em que entram no aposento, ele encontra um velho. Um homem embriagado, com um único braço, estava no sofá. O homem mandou Errol procurar outro lugar, já que a guilda estava fadada ao fracasso, e saiu andando. A garota, humilde, revelou que ele era seu pai, que já fora o segundo melhor espadachim da cidade, mas que, desde que perdeu o braço, nunca mais foi o mesmo. Errol, no entanto, surpreendeu a todos ao dizer que queria entrar na guilda. Isso deixou a garota radiante, e ela rapidamente elabora um contrato, que Errol preenche e devolve a ela. Ela o lê antes de perguntar por que ele deixou a coluna de turma em branco. É quando Errol responde que é porque ele não tem aula. A Baixa estala os dedos e desembainha uma espada, alegando que pensou que ele poderia ser um espadachim de turma avançada, já que estava tão difícil de conquistar. Mas antes que ela pudesse dizer mais, a porta se abre e um ruivo. Uma beleza chamada Rei entra na sala. Os mais humildes correm imediatamente em sua direção, reclamando que essa idiota sem classe enganou para entrar na guilda. Isso chama a atenção de Rei, que olha para Errol, dizendo que nunca imaginou vê-lo ali. Errol se mostra confuso e pergunta como ela o conhece, e Rei demonstra surpresa, alegando que eles eram da mesma vila e treinaram juntos. Ainda não me soa familiar, mas finalmente ele percebe que o garoto ruivo com quem lutou tantas vezes não era um garoto, mas sim uma garota. Até mesmo os mais humildes conhecem a história, e perguntam a Rei se esse é o cara sem classe que a derrotou quando ela era jovem, já que sempre acharam que fosse uma lenda. Rei, no entanto, ainda está remoendo aquela derrota e desafia. Errol corre para o confronto na hora. A luta começa e Rei usa o ataque de lâminas gêmeas imediatamente, o que Errol pensa que pode revidar, mas, para sua surpresa, os golpes dela atravessam os dele e o atingem em cheio no peito. Isso deixa confuso, mas Rei revela que possui a classe de espadachim poderoso, o que lhe permite usar uma espada 5 vezes mais pesada que uma espada comum. Isso significa que ela tem 5 vezes mais força em cada golpe de espada. Errol se impressiona com o fato de ela ter mantido sua velocidade mesmo usando uma espada mais pesada, mas essa velocidade não se compara dele. Na próxima investida dela, ele cria uma imagem residual, que distrai Rei enquanto ele aparece atrás dela e a atinge pelas costas. Rei se sente confusa e tenta de novo, mas o resultado é o mesmo. Ela não consegue acreditar que Errol está usando uma técnica que só é usada pelos espadachins de nível mais avançado, enquanto Errol percebe que ela é muito resistente para ser derrubada com seus ataques normais. Rei também sabe disso e tenta encerrar a luta com golpes pesados, mas Errol usa o contra-ataque característico da mãe, que derruba Rei de joelhos e encerra a luta. Do nada. Nesse instante, a postura da humilde muda completamente e ela o recebe de volta à guilda, informando que eles estão afogados em dívidas. Para sair dessa, terão que entrar nos torneios e lutar em trios contra outras guildas que terão todos os 5 membros em suas equipes. Errol, por outro lado, fica empolgado com a perspectiva de lutar contra. Enfrentou oponentes difíceis e está ansioso para aprimorar ainda mais suas habilidades. Na manhã seguinte, Errol acorda em seu próprio quarto, em uma cama nova que agora é dele. Leva um tempo para ele processar tudo o que aconteceu desde que chegou ali. Agora, ele faz parte da mesma guilda lendária em que sua mãe trabalhou, o que é um grande acontecimento para ele. Então, ele decide não decepcioná-la e fazer com que essa guilda volte a ser grandiosa. Ele se arruma e entra na sala de estar, onde Lovely e Rei já estão de pé, conversando perto da lareira sobre os próximos campeonatos. Logo de cara, ela puxa Errol para a conversa, dizendo que o campeonato vai começar semana que vem. E como agora eles são 3 em vez de 2, eles também podem participar. Ela avisa Errol que vai ser bem complicado, já que será um campeonato eliminatório com confrontos individuais, mas provavelmente cada guilda terá 5 participantes.
Membros que os colocarão em uma desvantagem enorme. Então, eles terão que derrotar mais de um oponente, cada um, se quiserem sobreviver nem mesmo à primeira rodada. O mais fraco ainda é bem otimista, alegando que tudo deve estar ok já que o seu grupo já tem 2 espadachins de nível B. Então, a menos que, e até que não acabem lutando contra um espadachim de nível superior, eles devem estar equilibrados nos combates. Errol ainda está se acostumando com a ideia e pergunta o que exatamente esses níveis significam. O humilde explica que existem 5 níveis no total, sendo 2D o mais alto alcançável, entre os 20 espadachins de Brescia. Apenas 20 são considerados um nível, enquanto o nível D é o de um completo iniciante que só sabe como segurar uma espada. Ela afirma com orgulho que ela e Rei são, eles próprios, espadachins de nível B, já que Errol conseguiu derrotar Rei em um confronto direto. Isso quer dizer que ele também é um espadachim classificado como B, assim como eles. Considerando que eles têm 13 espadachins classificados como B, eles deveriam ter boas chances nas primeiras rodadas, pelo menos. Com isso, o menos importante vai para a cozinha, deixando Errol em seus pensamentos. Enquanto o rei estava saindo, ele a puxa e pergunta sobre suas habilidades como espadachim de poder. Ela ainda parece chateada com a derrota de ontem, mas responde que uma de suas habilidades é fortalecer sua barreira de mana para se proteger da maioria dos ataques mais fracos. Errol pensa sobre isso por um tempo, se perguntando como ele poderia aprender uma técnica tão valiosa, quando de repente tem uma ideia. Ele pede para Rei acertá-lo com a espada embainhada. Rei diz que não está afim, mas Errol segura a mão dela, implorando ela para fazer isso. Mas parece que Rei está entendendo tudo errado. Acha que Errol está envolvido em algo estranho, mas não é totalmente contra a ideia e diz a ele que talvez eles devam começar com algo mais comum. Errol não respeita a situação à sua frente, percebendo que ambos estão pensando diferente e esclarece que quer que ela o ataque para que ele possa aprender a usar a habilidade para fortalecer o escudo de proteção de mana dela, o que seria mais eficaz em combate. Vários atacantes, já que é mais provável ser atingido nessas situações. Ela fica chocada com isso e pergunta se ele enlouqueceu. Afinal, habilidades são concedidas apenas pela graça divina da deusa e não podem ser aprendidas. Mas Errol é ateu agora e manda ela calar a boca, já que ele já aprendeu habilidades como corte com lâminas gêmeas e transmissão instantânea. Isso a silencia. Rei desafia quem cede e decide experimentar uma vez. Eles entram no campo de treinamento, onde ela entrega a ele sua espada. Ela adverte que a espada dela é 5 vezes mais pesada que qualquer espada comum. E sem a habilidade de força bruta, Errol jamais conseguiria manejá-la. Mas Errol, mais uma vez, silencia a feminista ao agarrar sua espada, desembainhá-la e manejá-la com surpreendente graça e facilidade. Rei fica novamente sem palavras, perguntando como ele consegue fazer tudo aquilo sendo um completo amador e sem nenhuma habilidade. Errol responde que tudo que aprendeu foi por dedicação e prática diária. Ele promete alcançar o nível deles com muito trabalho e esforço. Isso toca o coração de Rei, que se desculpa pelos seus comentários antes de pegar a espada de volta e concordar com o treinamento. Mas avisando que ela não vai se conter. Errol concorda e tenta flertar, mas aquele momento já passou e a vilã lhe dá um tapa no rosto com sua espada. Um tempo depois, a subordinada aparece correndo para o campo de treinamento, ofegante e nervosa, e diz a Errol e Rei que acabou de descobrir qual guilda eles vão enfrentar e a notícia não é nada boa. Ela diz a eles que o grupo que eles têm pela frente não é outro senão os membros do renomado Sindicato Lâmina Negra, que conta com mais de 8 espadachins de nível A, liderados por Gil, conhecido por sua ferocidade. Mas os menosprezados não pretendem recuar e, com um discurso inflamado, afirmam que darão o seu melhor para derrotar seus oponentes. Ela então olha para Errol, que está caído no chão após levado para o limite por Rei durante o treino. O mais baixo pergunta se Errol morreu, mas Rei responde que eles estão apenas fazendo um treinamento especial, embora ele ache que Rei está só descarregando o estresse nela. Errol finalmente se levanta, dizendo que está com fome depois de levar tanta pancada, e quer comer alguma coisa. Uma semana se passou durante o treino e finalmente chegou o dia da competição. Pessoas de todo o país se reúnem no Coliseu, comentando sobre o jogo, enquanto Errol fica boquiaberto com o tamanho do lugar. A pequena ouve pessoas dizendo que as garras do dragão caíram e se destruíram, o que a deixa irritada, mas Rei consegue acalmá-la. Errol percebe que as pessoas também apostam aqui, colocando dinheiro em qual time vai vencer, e a pequena diz a ele que, no momento, a cotação para a luta deles é de 20 para 1. Errol diz que é bem impressionante, mas ele o interrompe,
pedindo para ele se calar, já que isso significa que ninguém na cidade inteira acredita que eles possam vencer a Guilda da Lâmina Negra. Mas isso também pode ser uma bênção disfarçada, já que, se eles vencerem, podem embolsar uma grana considerável em apenas um combate. Rei tenta acalmá-la, mas ela já está muito envolvida, com o fogo ardendo no olhar. Ela insiste que precisam vencer essa partida, custe o que custar, porque se perderem, a guilda não existirá mais, e para garantir que fiquem super ricos depois do confronto. Ela se arriscou sozinha, usando a sede da guilda como garantia, para que, se vencerem, suas vidas mudem para sempre, e ninguém mais os trate como uma guilda decadente que já foi boa. Rei pergunta o que acontece se perderem, e a resposta humilde é que não importa mesmo, porque se eles tivessem perdido, teriam perdido tudo de qualquer forma. De repente, ela é chamada pela atenção de um cara que, para sua surpresa, era o próprio Gel, líder da Guilda da Lâmina Negra. Ele começa a diminuir a importância do time, explicando que foi ele quem fez alguns contatos para garantir que o primeiro confronto fosse entre as duas guildas. Vai ser uma luta fácil para eles, e eles sabem disso. Impossível perder, e ao mesmo tempo, extinguir de vez o que restou da guilda, que já foi a melhor que existiu. Ele diz para ela não se preocupar, afinal, se ela vencer, isso significaria que ela tem a melhor guilda, mas só aconteceria se ela conseguir derrotar o espadachim arcano deles. Mas com um perdedor sem classe no time, as chances não parecem grandes. Então, ele ri da própria esperteza e deseja boa sorte antes de ir embora. Logo eles entram na arena, e Errol percebe que o próprio Gel parece não estar lutando, e se pergunta se isso aumenta suas chances de vitória. Mas Rei diz a ele que todo o time deles é classificado, então não importa, além de que a formação atual parece mais agressiva do que o normal. Por fim, chega a hora da batalha e o locutor apresenta os competidores. Pelo lado das Lâminas Negras, um garoto de cabelo verde com a classe de esgrimista é enviado para a frente. Quem declara com veemência que vai derrotar todo o time adversário. Enquanto o comentarista se surpreende ao ver que, do lado dos Dragonfangs, Errol, o espadachim sem classe, vai lutar. O garoto esgrimador parece desinteressado, já que não faria diferença quão rápido ele derrotasse um idiota sem classe, mas decide fazer isso mesmo, para depois poder enfrentar as meninas. A partida começa e, em segundos, o esgrimador avança e crava Errol no peito, pegando todos de surpresa com sua velocidade. Mas enquanto Loli se preocupa com Errol, Rei pede para ela observar com atenção, pois na verdade era apenas a sombra dele. O esgrimador parece surpreso, mas não se abala e se vira para atacar de novo, só para encontrar mais uma imagem residual. Ele percebe que a situação não vai acabar tão rápido quanto ele esperava, já que ele se vê cercado. Ele é distraído pelas imagens de Errol, mas isso não importa para ele, já que planeja usar sua velocidade para atacar todos. As imagens residuais atacam simultaneamente e o esgrimista corta todas, para então ser apunhalado pelo verdadeiro Errol, que consegue produzir 3 imagens residuais, o que supostamente é bem difícil. O esgrimista cai no chão e a luta acaba ali mesmo. Errol comenta que sua mãe costumava treinar com ele usando 5 imagens ao mesmo tempo. E essa foi a versão leve dela. O comentarista está chocado com a reação da plateia, que vibra com o candidato sem frescuras. Ele percebe que, mesmo tendo tentado a mesma técnica do garoto esgrimador, a dele não ficou tão boa, o que significa que ele teria que aprimorá-la ainda mais. No próximo confronto, Errol enfrenta um duelista que avança com uma enxurrada constante de golpes, mas Errol consegue bloquear todos antes de usar o ataque de corte duplo, para derrubá-lo. Com 2 já no chão, o próximo oponente que ele enfrenta revela-se um duelista de adaga com pegada invertida, mais cauteloso nos movimentos e que usa uma série de técnicas de artes marciais junto com sua lâmina. Mas foi inútil, já que Errol é rápido demais para ele e o deixa confuso com os rastros de imagens antes de derrubá-lo por trás. Rei e Loli ficam chocados com o acontecido. Que esse cara acabou de derrotar 3 espadachins ranqueados sem suar na camisa em tempo recorde, o que realmente enche a Lolita de esperança de finalmente vencer a partida. A próxima luta se mostra um pouco mais complicada, já que ele enfrenta um espadachim de escudo, conhecidos por serem duros. Como Errol não consegue acertar golpes críticos, ele é forçado a desviar e lentamente desgastar a proteção do oponente aos poucos. O adversário grita com ele que ele não tem como conseguir. Seja uma pessoa sem distinção social, mas Errol responde que tudo que conquistou foi por muito esforço e nada mais. O sujeito diz que esforço não o levará muito longe contra o talento. Ele avança com um golpe de escudo habilidoso, mas Errol usa uma das técnicas características da mãe dele, de previsão, antecipando os movimentos do inimigo e derrubando o escudo com um chute.
Com isso, ele usa a técnica que aprendeu com seu último oponente, o cara das artes marciais, e chuta o grandalhão no estômago. Em seguida, pega o escudo e começa a avançar. O grandalhão fica furioso e tenta atacar, mas Errol consegue a parar antes de correr para frente e usar a mesma investida com o escudo para derrubar o oponente. A galera começa a fazer um barraco e a chamá-lo de mentiroso que não é, revelando sua posição na turma. Então, os organizadores usam a identificação dele para consultar a bola de cristal e anunciam ao vivo que ele realmente não pertence a nenhuma turma. Com isso resolvido, o próximo oponente é anunciado, e parece ser diferente. Este espadachim se chama Masamune, e descobre-se que ele é de uma linhagem de samurais do leste, com uma espada curva chamada katana. Antes mesmo de Masamune desembainhar a espada, Errol sente o perigo e se prepara. Sabendo que essa luta não vai ser moleza como as outras, ele percebe que Masamune está planejando usar sua habilidade máxima, e como uma cobra está esperando para atacar, mas Errol está curioso, então ele avança, se colocando em perigo. No momento em que ele entra no alcance do espadachim, Masamune lança sua espada em direção a Errol, mas, de alguma forma, Errol é mais rápido e desaparece atrás dele. Masamune fica chocado. Mas Errol diz a ele que, sinceramente, é a pessoa mais rápida que ele já viu na cidade. Mas, infelizmente para ele, sua própria mãe era bem mais rápida, então ele está acostumado. Com isso, ele usa a habilidade suprema da Princesa da Espada, apunhalando seu inimigo várias vezes, derrotando-o. Com isso, todos ficam chocados em silêncio ao ver o suposto membro mais fraco da guilda mais fraca simplesmente despachar os membros mais fortes das guildas mais poderosas. Errol se afasta em direção a Rei e aos demais, sentindo-se satisfeito por terem ganhado dinheiro suficiente para mantê-lo. Naquela noite, quando retornaram à sede da guilda, começaram a comemoração com bebidas para todos. Errol ainda estava chocado com o fato de a novata ser velha o bastante para beber, mas ela insistiu que era uma mulher adulta. Mesmo parecendo um pouco pequena, ele ainda não acreditava que Errol, sozinho, havia derrotado 5 espadachins ranqueados da melhor guilda do país. Ela decidiu que precisava tentar conquistá-lo, pois ele era o seu bilhete para o sucesso. De pobreza e anonimato. Ela tenta pedir a mão dele em casamento, alegando que pode satisfazer todos os seus desejos. Mas Errol é um cara totalmente à parte e rejeita na hora, dizendo que preferiria alguém como rei. Isso faz Rei corar na hora, e ela se levanta, dizendo para Errol parar de falar besteira. Só porque ele quer dispensá-la, mas Errol estava realmente considerando a ideia. Ele pergunta por que ela pensaria que ele estava zombando dela. E ela responde que, quando eram jovens, ele a chamou de homem durante a luta de espadas. Ela afirma que qualquer um que a conheceu disse que ela não tem nada de feminina, mas Errol consegue ver 2 qualidades bem femininas bem na frente dele e discorda. Lovely percebe que Rei não faz a menor ideia do que é sua maior força e como ela poderia usá-la, então não precisa se preocupar com isso. Com isso, ela começa a massagear as pernas de Errol, alegando que ele deve estar cansado de tanta luta durante o dia e pede para ele ir encontrá-la no quarto. Rei fica imediatamente envergonhado, pedindo para ela parar de falar essas coisas estranhas, mas ela apenas sorri, dizendo que só vai dar uma relaxada nele depois de um dia exaustivo. Para sua surpresa, Errol responde que preferia uma massagem da Rei. A ideia dele de massagem era desmantelado por Rei no campo de treinamento, enquanto ele tenta dominar a magia de reforço que Rei usa com tanta facilidade, graças à sua classe e habilidades. Lovely observa do balcão, se perguntando se Errol tem a menor ideia do que é uma massagem de verdade. O barulho constante acaba acordando o pai de Lovely, que desce para o campo de treinamento, completamente ressaca, reclamando do alvoroço. Afirmando que não precisam extravasar a frustração de perder o campeonato antes mesmo dele começar, no meio da noite. Humildão, no entanto, diz a ele que eles, na verdade, venceram a partida, que era contra a melhor guilda do momento. Isso chama a atenção dele, mas ele pensa que a Lâmina Negra deve ter mandado seus novatos de nível B ou C como isca, mas Humildão surpreende ainda mais ao dizer que todos os oponentes foram moleza, e não só isso, mas Errol derrotou todos sozinho. Sem nenhuma ajuda. Isso tira o pai dela do torpor, que olha para Errol, machucado e contundido, se perguntando se esse garoto é realmente tão forte. Azin alega que ela fez um monte de apostas, e como Errol limpa, varrendo o time adversário. Ela acertou em cheio, e agora não só quitaram as dívidas, como também tem dinheiro suficiente para cobrir os custos operacionais. O pai dela, no entanto, não está tão otimista. Alegando que, se por acaso esse garoto for realmente tão forte, ele logo seria disputado por guildas maiores, mais influentes e com mais recursos, então ela não deveria se iludir.
Ela o tranquiliza, dizendo para não se preocupar com isso, já que em breve vai se casar com Errol, o que os unirá para sempre. Errol declara que não fará nada do tipo, mas logo volta sua atenção para ela. Pai, dizendo que o Zé pode ser um perrengue daqueles, mas pelo menos ele não é um fracassado que desiste de tudo. Era uma indireta clara para o pai do Zé, que o encara com raiva, mas o Errol não pega a visão e continua dizendo que ele deveria parar de fazer drama e começar a agir mais de acordo com a idade, já que ainda tem uma mão e pode empunhar uma espada com ela. Isso irrita o pai dela. Ele o agarra imediatamente pela gola. Dizendo para ele se manter quieto sobre assuntos que ele não entende, ele diz a Errol que um espadachim que não consegue usar duas espadas é apenas um desperdício de ar. Errol insiste que discorda, já que ele mesmo é um espadachim sem classe, ainda competindo e tentando se destacar nesse mundo. Com isso, o pai dele o afasta e volta a caminhar. Lá em cima, Lo e Rei vão direto para o lado de Errol, perguntando se ele está bem. Lo se desculpa pelo comportamento do pai, ao mesmo tempo que agradece a Errol por ter se manifestado. Errol diz que, mesmo tendo perdido o braço e ficando tanto tempo para baixo, o pai dele ainda é incrivelmente forte, e é uma pena que ele se recuse a usar toda essa força e experiência. Ele pensa consigo sobre tudo o que habilidades incríveis que ele poderia aprender com um espadachim de duas armas e promete a si mesmo que vai incentivar o pai de Lovely, Rod, a pegar a espada de novo. Lovely descobre a intenção dele de aprender novas habilidades e sugere que ele explore algumas masmorras perto da cidade. Errol não faz ideia do que são masmorras, então Rei explica que são cavernas subterrâneas onde monstros aparecem em grande número e o lugar todo é cheio de armadilhas. Um dos melhores lugares para aprender, sem dúvida. Novas habilidades e um upgrade com mais experiência em combate real, o que ajudaria durante a Copa dos Deuses da Espada. Errol não faz ideia do que ela está falando, então ela explica que a cidade cedia, todo ano, um torneio onde os melhores espadachins do país participam para mostrar suas habilidades e provar que são o melhor espadachim do país. Rapidamente, ele pega um formulário e diz a Errol para preencher se ele quiser participar, mas, para seu horror, ele rasga-o bem na hora. Na frente deles. Rei está confuso e pergunta se ele não quer participar da competição, mas Errol responde que Lovely estava tentando dar um golpe nele e entrega um certificado de casamento para ele assinar. Lovely ri, alegando que estava apenas testando o terreno, mas Errol já deu fora de ser bonzinho e a imobiliza com um mata-leão para dar um susto. Na manhã seguinte, Errol acorda e encontra Lovely tentando atacá-lo, mas ele desvia e a amarra na cama antes. Estão partindo. Mais tarde, naquele dia, todos seguem juntos em direção às masmorras, onde Lovely explica que cada um pode ficar nos círculos de teletransporte, através dos quais podem se teletransportar para o nível da masmorra que desejarem, mas só podem ir para os níveis que já visitaram. Lovely afirma ter alcançado o nível 12, enquanto o Rei chegou ao 14. Errol decide na hora ir junto com o Rei para o 14º nível, mas Lovely diz que não funciona assim, e ele precisa estar fisicamente presente no nível para poder ir para lá de novo. Foi chato, já que Errol queria lutar contra os monstros mais fortes que pudesse desde o começo, mas a pequena Lovely o tranquiliza, dizendo que conhece um caminho bem curto que os levará para os andares mais baixos rapidamente. Eles concordam com o plano, mas Lovely tenta tirar Errol para um canto, alegando que Rei pode continuar no nível dela. 14 corre, já que Errol não precisaria de 2 guias, e começa a puxá-lo para longe. Mas Errol não é tão fácil de manipular e pede para Rei ir com eles. Eles entram no primeiro andar, onde são atacados imediatamente por 2 cavaleiros em armadura. Errol desembainha sua espada e começa a lutar com um deles, enquanto o Rei enfrenta o outro. Ele se surpreende ao notar que, mesmo com as armaduras pesadas, os cavaleiros se movem com agilidade impressionante, mas não é nada que ele não consiga lidar. Então ele usa seu impulso. Ele avança e decepa a cabeça do cavaleiro, para logo perceber que toda a armadura está vazia e é alimentada pela mana do próprio calabouço. O cavaleiro volta a se mover mesmo sem a cabeça, e Rei afirma que eles não têm fraqueza real e também não sentem dor. Então, Errol decide atacar as pernas, o que funciona perfeitamente, fazendo com que o cavaleiro mágico caia no chão. Rei também resolve o problema do seu oponente, alegando que eles logo vão se regenerar, então precisam seguir em frente. Antes de seguir em frente, Errol pergunta a Lovely qual a sua classe, e ela, bem orgulhosa, diz ser esgrimadora e promete ensiná-lo tudo o que ele quiser no pátio de treino ou no quarto, mas Errol a rejeita novamente e segue adiante. Antes de entrarem no segundo nível, porém, ouvem pedidos de socorro vindos da porta, e ao se aproximarem, encontram um homem coberto de sangue, ajoelhado no chão e implorando por ajuda. Rei sugere levá-lo para a superfície.
Mas o homem se recusa, alegando que seus amigos ainda estão lá dentro e se machucaram feio com uma armadilha. Ele implora para que o ajudem a resgatar seus amigos, mas a Lovely logo vai direto ao ponto, pedindo dinheiro em troca da ajuda. Para sua surpresa, o homem até paga uma boa quantia do dinheiro que ganhou em jogos, mas o Errol sente que algo está errado. Enquanto caminha atrás do homem, ele percebe que sempre que ele perde. Com essa condição, ele mal consegue se sentar sem água benta. Imagine voltar andando até um lugar perigoso. Ele percebe que o sangue e os ferimentos são completamente falsos, mas decide guardar essa informação só para ele, só porque acha que isso pode render algo interessante e divertido. O homem os leva até um cômodo secreto, onde encontra um rastro de sangue e um charco no centro, com uma única moeda de ouro. A visão da moeda chama a atenção de Lovely, que vai para pegá-los. Quando um círculo de teletransporte aparece sob eles, Ray percebe que aquilo era uma armadilha, enquanto o homem sorri para eles, dizendo que foi bem pago para fazer um trabalho tão fácil. Mas, para sua surpresa, o círculo mágico teletransportou junto com os outros. Todos eles aparecem em um andar que nem mesmo o rei já viu, o que significa que fica abaixo do 14º andar, mas não há sinais de. Ainda há inimigos fortes por perto. O cara que fingiu estar ferido tremia de medo, gaguejando que este deveria ser o andar mais baixo da masmorra, onde o deus da espada avançado poderia ser encontrado. De repente, um cavaleiro com armadura encantada em tons de arco-íris aparece diante deles, mas Humilde se recusa a acreditar na história da classe do deus da espada, que todos achavam ser apenas uma lenda. Errol, no entanto, percebe que... Eles percebem a enrascada em que se metem e empurram Lovely para o chão, enquanto o deus da espada lança um golpe aéreo tão poderoso que destrói as paredes da masmorra. Sem perder tempo, o deus da espada ataca Errol, que mal consegue levantar sua espada a tempo. Ele consegue bloquear o ataque, mas é jogado contra a parede, percebendo que só sobreviveu por causa do treinamento com magia de reforço. Ele pegou o golpe do rei, tentou revidar, mas o cavaleiro era incrivelmente rápido e usou todas as manobras avançadas para se esquivar. Com isso, ele sorriu, dizendo que era uma ótima chance de se testar. Isso pegou todo mundo de surpresa enquanto ele usava a mesma técnica de passo divino para diminuir a distância e continuar no ataque, acertando o cavaleiro com uma enxurrada de golpes que foram bloqueados. O cavaleiro foi forçado a recuar, mas usou uma habilidade que causou uma alteração na gravidade do ambiente, aumentando a pressão, derrubando os outros no chão. Mas Errol mantém a postura com facilidade, já tendo passado por isso antes, quando era mais jovem, treinando contra a mãe. Usava toda a força só para conseguir ficar de pé naquela época, então quando a mãe atacava, ele não conseguia fazer nada, mas agora é diferente. Ele usa a moeda de ouro para anular o ataque, o que cria uma pequena brecha. E Errol usa ao máximo o que tem disponível. Usando uma de suas habilidades mais poderosas, chamada Quebra Infinita, o cavaleiro se desfaz em pedaços após o ataque, chocando a todos presentes no aposento. Ele recupera suas forças com um pouco de água benta, e então todos saem do calabouço em segurança através do feitiço de teletransporte. De volta ao bar, Rod estava bebendo quando houve uma conversa entre três caras meio bobos, falando sobre como enganaram os recém-chegados da Patrulha do Dragão, enrascados em uma armadilha, e é muito provável que nunca mais voltem. Rod se aproxima deles e quebra a mesa com um único soco, exigindo que revelem tudo o que sabem, mas é interrompido por Jorg, que o chama de bêbado inútil. Rod percebe na hora que isso foi uma armação de Jorg, o que significa que as chances de sobrevivência da filha dela são praticamente nulas, completamente desfalecidas. Ele avança em direção a Jorg, mas é empurrado de lado como um camponês enquanto ele ajoelha-se no chão, desejando poder salvar sua filha. Mas uma voz repentina vinda da porta chama sua atenção, e ele se vira para ver Lolly. Junto com Errol e Ray, eles entram no bar. Falando sobre como estão famintos, Lolly nota seu pai e o feio Jorg, mas se surpreende quando Rod a abraça com força, agradecendo a Deus por garantir que sua filha estivesse a salvo. Ray chama Jorg para uma discussão, alegando que eles tiraram todas as informações do capanga dele, que confessou que tudo foi obra de Jorg. Tem um plano, mas, como qualquer político, ele nega lisa e simplesmente, alegando que todos são responsáveis pela própria segurança e pelos perigos, e Errol acha que faz sentido. Rod diz a Jorg que ele não vai se safar com isso, mas Jorg o trata como um bêbado acabado e sai do recinto, enquanto Errol se pergunta quais novas artimanhas terá que enfrentar. E agora? Mas é aí que o vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir, e até a próxima!